Quando a gente está lendo, a gente medita, a gente cria as nossas próprias conclusões que o Espírito Santo individualmente nos dá, sabe? Por isso que você vê pessoas pregando a mesma palavra de formas tão distintas. Por quê? Porque eles leram e tiveram a percepção do Espírito Santo de determinado povo, para uma linguagem diferente, enfim. Muitos motivos para vocês desenvolverem o hábito da leitura nesse ano, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Eu vou estar dando dicas para vocês, tá bom? Eu vim aqui desejar realmente um feliz ano novo. Queria dizer para vocês que aumentem as suas expectativas para o que Deus vai fazer conosco esse ano. E hoje eu acordo muito cedinho, 4 horas, 4 e pouco, já tô de pé. E a primeira coisa que eu faço é adorar. E a Raquel ainda não voltou das férias e eu ainda tô sozinha. E eu despertei, fui pra janela, fui adorar o Senhor olhando. Tava tudo escuro ainda, aqui em Natal amanhece umas 5 horas. Eu não sei onde vocês moram, que horas que amanhece, mas aqui vai amanhecer por volta das 5 horas. Eu tava tudo escuro e eu olhando as nuvens. Por trás de uma nuvem, tipo, tava escuro, mas dava pra ver as nuvens escuras, entende? E aí começou a brilhar um negócio na trás da nuvem. Aí pronto, eu fiquei pensando assim, vou ter uma visão agora. O temor do Senhor começou a vir sobre mim. Comecei a esfregar meu olho. Senhor, Senhor, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Gente, eu lembrando assim, eu fico rindo, porque, né? E eu fiquei olhando para aquilo, esfregando o olho. Meu Deus, isso é real, isso é real. Vou ter uma visão agora, diga aí. Não é sonho, porque, abre parêntese, como eu sou mística, eu anoto todos os sonhos que eu entendo que é revelação. Tipo, tem sonho que eu acordo e não lembro. Mas tem sonho, querido seguidor, que eu acordo e fico pensando. E aí, imediatamente, eu vou anotar, que é pra eu não esquecer. Abrindo um parênteses, já que eu já abri um parênteses, vou abrir outro parênteses. E um sonho que eu tive, eu vou aproveitar esse vídeo para contar. E depois eu concluo, tomara que eu lembre de concluir isso aí da faísca de luz. Já, querido, deixa eu contar esse sonho. Tava eu nesse sonho, era como se eu tivesse ido morar numa casa muito grande. Era uma casa muito grande e eu comecei a receber muitas pessoas para conhecer a minha casa nova. E era uma casa muito bonita e muito grande. E aí, tava lá as pessoas olhando as coisas da casa e tal, e Raquel recepcionando. De repente, chega um homem muito bonito. Eu nunca vi esse homem, pelo menos não que eu me lembre. Mas era como se a gente fosse íntimo no sonho. Uma intimidade, como se a gente conversasse, mas não era intimidade, entendem? A gente não tinha um relacionamento. E aí ele chegou e aí eu deixei as pessoas conhecendo na casa e eu fui pessoalmente mostrar para ele os cômodos. De repente, quando eu me viro, ele me dá um beijo. Querido seguidor, eu só me lembro que eu me derretia todinha. E quando eu abri os olhos, fechei os olhos para beijá-lo, quando eu abri os olhos eu estava em um cômodo da casa que era como se fosse um quintal. Mas ele era todo cheio de veneziana, era fechado, era um cômodo, mas tipo cômodo de apartamento, não sei se tipo com área de serviço, pronto, área de serviço. E esse cômodo era todo aberto com venezianas. Quando eu olho pra ele, ele tá sem roupa. E aí quando eu olho ele sem roupa, tipo, eu não vi, tipo, foi muito rápido o tempo que ele tava me beijando e eu com os olhos fechados, e quando eu abri os olhos, tanto eu tava em outro cômodo, como ele tava dessa forma. E aí eu olhei imediatamente pelas venezianas para ver se alguém estava vendo aquilo. De repente, umas 3 pessoas, mulheres, começaram a comentar entre si, tipo, olhando para mim e me julgando. E aí elas começaram a se aproximar de mim e entraram na casa e aí disseram: você é uma farsa. Eu achei que você era uma mulher de Deus. Eu lhe sigo no YouTube. Até isso ela falando. Era muito real, querido seguidor. E aí a minha primeira impressão no sonho foi ficar chateada, porque elas estavam me julgando sem esperar a minha explicação. E eu sei que, embora parecesse que era um cenário de pecado feio, foi uma coisa que eu não planejei e não tinha sido nada além daquele beijo. Embora tenha sido uma coisa errada, mas vocês entendem.
Não era o que parecia, né? Naquele cenário, 2 pessoas sozinhas em um ambiente e ele sem roupa, porque eu estava vestida. E aí expliquei pra elas, sim, aí eu pensei aquilo, fiquei chateada, mas considerei que realmente não tinha possibilidade delas pensarem em outra coisa, né? Enfim, e aí eu expliquei pra elas e elas me compreenderam. Enquanto eu estava explicando pra elas o que tinha realmente acontecido, ele se despede, mas ele nem fala comigo, ele vai embora. E aí, ok, passou, entrei em casa, no sonho foi como se tivesse ido para um outro capítulo. Eu estou saindo agora de casa, como se tipo, não tivesse mais ninguém, calmaria. Estou saindo de casa e esse homem tá me esperando dentro de um carro, na porta da minha casa. E aí eu vou cumprimentá-lo e ele me entrega uma caixinha com uma aliança. E essa aliança, ela tinha muitas pedras, era toda craquejada. E aí eu olhei para aquela aliança, olhei para ele e imediatamente eu fiquei feliz. A minha sensação era de alegria, de satisfação. E aí ele disse, isso aqui é um pedido de compromisso, porque eu sei que a sua religião... Prestem atenção nos detalhes, querido seguidor. Ele disse, porque a sua religião provavelmente não vai permitir que a gente fique junto sem ter um compromisso. E eu me lembro que eu peguei aquele anel, não coloquei nem respondi nada pra ele e desci do carro. E aí, em outro momento, eu tô olhando pra aliança e pensando, poxa vida, eu dei um beijo nele e ele tá com essa disposição de firmar um compromisso, mesmo não sendo da mesma religião que eu, só pra ficar comigo. Realmente, ele deve gostar muito de mim, ou ele tem boas expectativas, né? E aí, abri aquele anel com esse pensamento e tentei colocar o anel no meu dedo. Querido seguidor, era muito apertado o anel, não entrava. E eu tentei forçar o anel a entrar. E nessa insistência eu despertei. E quando eu despertei, eu chorei muito. E o temor do Senhor veio sobre mim e eu fiquei... Era muito real. E, querido seguidor, eu não cheguei a pensar, pedir nada ao Senhor, nada relacionado a isso. E na hora, o meu temor foi porque eu estava gostando da situação, sabe? Eu gostei do beijo, eu fiquei mole, eu me senti vulnerável. E de repente, no sonho, eu considerei aceitar aquele compromisso. E eu me arrependi pelo sonho. Tamanho foi o temor do Senhor que veio sobre mim. E aí, orei, entreguei aquilo ao Senhor, as minhas expectativas novamente. Não entendia porque eu tinha tido aquele sonho, porque, repito, eu não tinha pensado, visto ninguém, nem criado nenhuma expectativa no meu coração, absolutamente. E aí fui escrever o sonho. E eu sempre escrevo no meu bloco de notas, porque era madrugada. E aí voltei a dormir e no dia seguinte fui ler aquilo que eu tinha escrito e mastigar melhor o que é que aquele sonho, que mensagem que o Senhor queria me trazer com aquele sonho. Esse sonho, né? E eu compartilhei com uma amiga e ela disse que aquele sonho tinha sido uma resposta de oração para ela. Na verdade, ela tinha colocado diante de Deus um relacionamento com uma pessoa que não era cristã e tinha pedido que Deus a abençoasse. Eu não sabia. E ela disse que aquele sonho tinha sido uma resposta da oração dela, porque Deus não tinha respondido a ela. Mas eu estar compartilhando com ela aquele sonho não era em vão. E aí compartilhei com uma outra amiga e ela não teve uma interpretação pessoal dela, né? Ela teve uma interpretação pra mim. Ela é uma mulher de Deus e ela disse: Gil, eu entendo que essa casa no sonho grande e bonita é a sua vida nova e você tem permitido que muitas pessoas entrem nela, tanto no canal no YouTube, na igreja local, seus amigos. As pessoas estão felizes por compartilhar da sua casa nova, por visitar a sua casa nova. Mas você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que você permite que entrem na sua casa nova, pois elas podem lhe expor. Mesmo que você não tenha um pecado grave, cometido um pecado grave, só o fato de você permitir que elas entrem na sua vida de uma forma
perigosa, né? No caso, no sonho, eu estava a sós com um homem. Isso pode lhe expor de uma forma negativa e assim você não vai conseguir homenagear Jesus da forma que ele merece. E eu vou deixar esse sonho para que vocês contem as interpretações que vocês tiveram, as impressões que vocês tiveram. Eu conto com a colaboração de vocês. A Bíblia conta tantas histórias de tantos homens e mulheres que, diante de um sonho, tiveram suas vidas transformadas. Exemplo disso foi José, né? Tivemos também Daniel, né? Que interpretou o sonho de Nabucodonosor, enfim. São muitas histórias e eu creio que não foi um sonho, como é que eu posso dizer, comum. Eu tenho certeza que Deus vai usar de alguma forma ou para tratar no coração de vocês, ou para vocês serem instrumentos de, assim como José e Daniel, na minha vida. E voltando, lembrei, ó, querido seguidor, lembrei de voltar pro assunto da nuvem. Como eu disse, fiquei cheia de temor quando eu vi aquele brilho e comecei a esfregar o olho. De repente, o brilho apareceu em outro pedaço da nuvem e, querido seguidor, estava escuro. Então eram só esses faíscos de luz que começaram a crescer. De repente tudo começa a clarear. Depois eu vim me tocar que tinham sido os raios do sol que estava nascendo que tinha pego primeiro na nuvem. E aí me deu uma certa frustração, porque não tinha tido uma experiência sobrenatural. E isso me leva a concluir, querido seguidor, que talvez esse seja o grande motivo da nossa geração não estar experimentando milagres sobrenaturais como na geração passada. Por exemplo, na época do meu pai, que meu pai tinha esse ministério, né, de cruzadas evangelísticas e tal, eu vi muitos milagres operados através da vida dele. Mas hoje em dia a gente não vê. Estranho. Mas essa minha experiência hoje me fez olhar para a nossa geração com outros olhos. Talvez a gente esteja olhando para as coisas comuns de Deus como de uma forma tipo, isso é comum, isso é só o sol. Mas, querido seguidor, para pensar. Olha as coisas incríveis que Deus criou. O sol, as nuvens, esse espetáculo todos os dias. Querido seguidor, isso é muito incrível. Mas a gente está tão focado em esperar coisas extraordinárias que para de se alegrar com o comum. E talvez quando a gente começar a ser desperto, a atentar para o comum, a beleza do comum e o milagre do comum, talvez Deus nos faça mergulhar no sobrenatural. Outra coisa, fazendo conexão com os livros que eu mencionei no início do vídeo, meu pai, ele era influenciado por livros, por autores, né? A gente acaba sendo influenciado por aquilo que a gente lê, por pessoas que nós convivemos. Meu pai, ele lia muito T.L. Osborne, Rick Warren, quem mais? Benny Hinn, Kenneth Hagin. Esses eram escritores evangelistas. Então, eles tinham um ministério exatamente como era o do meu pai, de cruzadas, milagres, coisas assim extraordinárias, quando eles ministravam. Então, eu quero influenciar vocês, querido seguidor, a escolher bem os autores que vocês vão ler, que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, que sejam pessoas comprometidas com o reino de Deus, que sejam comprometidas com trazer o céu para a terra. Deus abençoe o ano de vocês, querido seguidor. Até o próximo vídeo.